Uh, yeah. Fala, meu povo, e aí, como é que você está? Tudo bem? Então, continuando a série, vamos aprender. Agora, nós vamos estar aprendendo sobre Mateus 24. Toda a ordem cronológica que Mateus escreve no último sermão de Jesus, pelo menos descrito por Mateus. Este é um sermão escatológico. Então, quero te dizer uma coisa, primeiro de tudo, escatologia é muito importante nos nossos dias. Você entende sobre escatologia? Pelo menos você sabia que Mateus capítulo 24 é um capítulo cronológico? Em Mateus 24, Jesus descreve tudo o que vai acontecer no fim cronologicamente. E eu quero, durante esse vídeo e os próximos, falar contigo sobre isso. Vamos lá? Mateus capítulo 24, verso 1. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Olha que interessante. Jesus estava, não sei se você percebeu, mas quando Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra, né? Porque os discípulos mostraram para ele, olha as construções do templo e tal. E Jesus instiga eles, dizendo, não ficará pedra sobre pedra. Olha o que aconteceu. O verso 1 começa dizendo que Jesus estava saindo do templo. Mas o que tinha acontecido? Desde o capítulo 21, desde a entrada triunfal, ou desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali Jesus levantou algumas lebres, colocou pulga atrás da orelha dos discípulos. Por que, Pablito? Porque pense comigo, Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, sentado num burrico, numa jumentinha, né? Todos pensavam que Jesus iria entrar e ali começaria o seu reinado. Ali Jesus mandaria todo o poderio de Roma embora, porque todos estavam cantando Hosana nas alturas. Aqueles que estavam à frente de Jesus colocavam suas capas e ramos. Os que estavam atrás estavam cantando Jesus, Hosana, tu és o Messias, Hosana nas alturas, ou seja, nos livre nas alturas, ou seja, nos liberte do poderio de Roma. Porém, Jesus não foi para a prefeitura. Porém, Jesus não foi para o governo. Jesus foi para o templo. Jesus primeiro tinha que resolver questões dentro da igreja. E lá ele acaba com os cambistas, com aqueles que roubavam dentro do templo, que trocavam, que faziam moeda, que faziam as coisas de Deus, moedas de troca. Então, quero te dizer uma coisa em primeiro lugar. Quando clamamos por justiça, a justiça vem primeiro para os seus. Todo Israel estava clamando por justiça naquela época. Mas primeiro, a primeira justiça veio sobre a igreja da época. Você está preparado para isso? Para que a igreja seja colocada no prumo? Pois é, isto acontecerá nos nossos dias. Jesus vai colocar a sua igreja no seu prumo. Ok? Segunda coisa, quando eles olharam Jesus entrando para dentro do templo, eles pensavam, ele não vai tirar Herodes de lá? Ele não vai acabar com o poderio? Jesus não acabou com isso. Jesus colocou uma régua
na igreja. Então, agora tudo faz sentido, porque em Mateus 24, olha como começa a dissertação, ou os escritos de Mateus. Saiu Jesus do templo. E como todo mundo estava com a pulga atrás da orelha, Jesus ainda instiga os seus discípulos dizendo: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E eles foram caminhando até o Monte das Oliveiras. E quando chegaram no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular e lhe pediram, diz aqui, diga-nos então, se não foi agora que tu vai restaurar o reino de Israel, quando será? Se não é agora que tu vai devolver o reino de Israel, que tu não vai reinar sobre Israel, melhor dizendo, quando será? Quando haverá o sinal da vinda da tua volta? Qual será o sinal do fim dos tempos? E é sobre isso que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Beleza?